Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus reine em cada coração. Obrigado a você que está aí agora ligado conosco no programa Falando com Deus, na 104,5, o programa da Igreja Mananciais do Espírito. Bom dia, lembrando a você que com certeza você tem motivos para agradecer a Deus por esse novo dia que começa. Você tem motivos para agradecer pela saúde, você tem motivos pelo pão de cada dia. Apesar de todas as dificuldades e lutas, com certeza, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, bom dia, convide o Espírito Santo nessa manhã a administrar os seus pensamentos, administrar os seus sentimentos, as suas emoções. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Bom dia a cada ovelhinha da Igreja Mananciais do Espírito. Bom dia a todos os Calebs, a todas as famílias da igreja, crianças, jovens, adolescentes, adultos, os nossos já maduros, né, na fé. Bom dia, queridos. Deus possa visitá-los com amor e graça nesse dia. Que todas as barreiras caiam por terra, que todas as dificuldades sejam arrancadas do seu caminho, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Há um universo de vida a ser conquistado. Há muita coisa a ser conquistada para Cristo sobre esta terra. Lembre-se do que está escrito no livro de Isaías. Os pensamentos que tenho a vosso respeito são pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Precisamos então estar com o nosso coração no Senhor. E eu te convido hoje, agora, nesse momento, a estar com o seu coração no Senhor. Não se esqueça que hoje, às 19 horas, nós estaremos ali na igreja com os elos da nossa campanha, né? Cada herói da fé. Nós temos falado e ministrado a unção de Abraão, a unção de Gideão, a unção de Josué, a unção de Moisés. Graças a Deus tem sido uma bênção. E hoje, a unção de Davi. Não deixe de estar ali, recebendo a unção de Davi sobre a sua vida. A unção de um adorador, né? De um homem com um coração voltado para o Senhor. Um homem voltado para a intimidade com Deus. Isso é extremamente precioso e nós estamos te aguardando ali às 19 horas. Obrigado a todos vocês que têm participado do nosso Apacentar com o pastor Edivaldo às segundas-feiras, com o pastor Dilson na Escola de Cura, que tem sido tão preciosa e tem abençoado a tantas pessoas. O Lidere, toda quinta-feira. Nós temos trabalhado bastante. Tudo isso para que a glória do Senhor possa brilhar sobre a sua vida. Então, mais uma vez, bom dia e que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero te convidar nesse momento a fazer comigo uma oração. A oração do Pai Nosso. A oração que Deus nos ensinou através do seu Filho amado Jesus. Então, abra o seu coração e oremos juntos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E agora, ao som de uma canção, nós te oferecemos com todo zelo, com todo carinho, vocês, o pessoal do comércio que está ligado conosco agora no programa, cada lar, em cada cantinho dessa cidade, essa canção é para você. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Fica ligadinho, porque hoje Deus tem uma palavra abençoada para as nossas vidas. Daqui a pouco a gente volta com muito mais de Deus para você. Precisamos exalar mais de Deus. A grande verdade é que vivemos num mundo tão tumultuado, tão difícil, e um mundo que tenta nos envolver, e você sabe disso, e mudar e transformar os valores que o Senhor conquistou naquela cruz para todos nós. Não é fácil manter a nossa visão no alvo que é Jesus. Não é uma tarefa fácil. A palavra de Deus diz quão difícil é seguir a Jesus. Por quê? Não por Deus ser complicado, de forma alguma.
É porque nós vivemos num mundo que nos convida a vivermos longe de Deus. A mídia, o consumismo, tantas coisas vêm para denegrir, deturpar, alterar os planos de Deus no seu povo. Querido, quantas barreiras te impedem de viver tudo aquilo que Deus tem para você? Quantas barreiras me impedem de viver aquilo que Deus tem para mim? Barreiras emocionais, barreiras financeiras, existem barreiras de todas as formas, existem gigantes de todas as cores, existem dificuldades N, mas Deus continua sendo Deus, e é nisso que os nossos olhos precisam estar voltados. Eu tenho convicção que você muitas vezes já se sentiu frustrado consigo mesmo. O apóstolo Paulo dizia uma coisa com excelência: aquilo que eu não quero eu faço, e aquilo que eu quero eu não faço. Paulo dizia sobre a natureza humana, sobre a dificuldade de ser aquilo que devemos ser em Jesus, de mantermos o foco, de mantermos a disciplina na paz, na harmonia, na unidade, na tranquilidade, na fé. Vivemos nesse mundo tumultuado, uma correria muito grande, o tempo parece cada vez menor. Você levanta às 5, às 4 da manhã e ainda não tem tempo para fazer tudo que você tem para fazer. Os dias estão sendo abreviados. E se nós não pararmos para meditarmos na palavra de Deus, nós não saberemos o que fazer no meio de tanta coisa. Eu quero convidar você nesse momento a ler juntamente comigo um trecho que está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21, que diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável. Mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Um texto claro, simples, mas tão precioso. A palavra de Deus diz aqui no livro de Hebreus que a obra de Deus, que o trabalhar de Deus, que o agir de Deus tem que ser para aperfeiçoar em nós a vontade dele. Não aperfeiçoar em nós a nossa própria vontade. Não aperfeiçoar em nós o nosso egoísmo, a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento. Não, não. A palavra de Deus diz: os aperfeiçoe em todo bem para fazer a vontade dele. Em todo bem e não em todo mal. Para fazermos não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Quantas vezes, irmãos, querido ouvinte, você para pensar e se perguntar se de fato você está fazendo a vontade de Deus? A nossa vontade se mistura no meio de tudo isso, e então imputamos a Deus o nosso querer e chegamos até mesmo a acreditar que estamos fazendo aquilo que Deus quer, enquanto na realidade estamos vivendo de acordo com a nossa vontade. Estamos vivendo de acordo com o nosso querer. Estamos vivendo de acordo com aquilo que achamos, ou pensamos, ou idealizamos ser a vontade de Deus. Mas essa vontade em nós, sendo e vinda do Senhor, é para operar o que é agradável a Deus mediante Jesus Cristo, não mediante qualquer outra pessoa. A obra, ela tem que ser aperfeiçoada em nós mediante Jesus. Esse benefício precisa ser aperfeiçoado em nós, trabalhado em nós, através de Cristo Jesus. Sendo assim, eu quero convidar você nesse momento a convidar Jesus a tomar a dianteira da sua vida. Eu quero convidar você nesse momento a fazer algo simples, uma oração simples, mas uma oração que pode determinar uma grande mudança, uma grande transformação na sua vida, que é entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e deixar ele trabalhar. Há um relacionamento, há uma necessidade de uma intimidade com Deus,
Há necessidade de um caminhar com Deus. Há necessidade de estarmos no centro da presença de Deus e de movimentarmos a nossa vida em torno de Deus e não Deus movimentar a vida dele em torno da nossa vida. Nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor verdadeiramente e permitir que esse querer de Deus se efetue em nós. É necessário que permitamos que a vontade soberana de Deus, que a vontade que Deus sonhou, idealizou para mim e para você se cumpra na nossa vida. Precisamos ter coragem de dizer para Deus que queremos viver aquilo que Ele planejou para nós. E Ele nos guiará então em paz e vai aperfeiçoar de uma forma preciosa. E Ele vai operar em nós a vontade dEle, no que é agradável, em primeira instância, a Ele e não a nós. É uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil. Tem custo? Tem custo. Que custo? O custo da renúncia, o custo da fé, o custo da coragem, da determinação, da confiança, de crer que Deus sonhou para você e que Ele planejou o seu nascimento e planejou uma obra e um propósito para você nessa terra. Há muitas barreiras que nos dificultam entender a vontade de Deus. Nós precisamos desenvolver olhos espirituais para conseguirmos reconhecer a direção de Deus para a nossa vida. Para começar, nós precisamos entender quais são as barreiras que podem